Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Batman de Ferro, capítulo 111. É 2 meses depois? Metrópole. O lançamento da tecnologia VR da Wayne Enterprise? A imprensa estava entrevistando ao vivo Bruce Wayne, Lucius Fox e Selina sobre como a realidade virtual revolucionária mudará o mundo. A multidão parecia animada. Os especialistas em tecnologia, algumas pessoas comuns, alguns pequenos rivais, revisores e principalmente jogadores encheram o saguão com a expectativa de um vislumbre e um gostinho dessa nova tecnologia. A Wayne Enterprise anunciou as novidades dessa tecnologia há quase meio ano, e desde então, os fóruns de discussão online têm se movimentado com as teorias e aplicações futuras. Hoje é o dia. Apenas alguns poucos sortudos escolhidos por meio de um sorteio seriam os que teriam a experiência completa. Vimos muitas especulações e exageros sobre essa tecnologia quando foi anunciada pela primeira vez. Você se importaria em explicar isso com um pouco mais de detalhes? Um repórter perguntou. Bem, eu digo que uma experiência em primeira mão fala melhor do que o que podemos descrever, disse Bruce. Eu acho que uma explicação rápida é necessária. Como todos vocês sabem, a realidade virtual é apenas um conceito há muito tempo. Era algo que muitas pessoas achavam que nunca seria possível alcançar. Mas, nossa tecnologia quebra todos esses conceitos, teorias e limites da tecnologia de hoje. Ele apertou um botão no bolso. A cortina de veludo vermelho atrás dele caiu, revelando 10 VR-pods alinhados. Senhoras e senhores, por favor, conheçam o primeiro desse tipo. Nosso sistema de realidade virtual. Muitos murmúrios e sussurros irromperam. A excitação das pessoas ficou ainda mais intensa. Deixe-me explicar como funciona antes de você fazer qualquer pergunta, ele continuou, primeiramente. Este dispositivo permitirá que uma pessoa entre em um mundo virtual onde ela pode viver uma segunda vida. O sistema VR é capaz de fornecer a experiência mais realista. Cada sentido da visão à audição, e até mesmo tato, será replicado no mundo virtual. Agora vamos imaginar uma pessoa que não pode mover seu corpo devido a algum acidente ou condição médica. Para tais casos, o usuário terá apenas que colocar o capacete na cabeça e iniciar o sistema. O resto? Bem, por que não deixo nossos primeiros 10 usuários sortudos verem por si mesmos? Ele olhou para a multidão e então acenou para Lucius. Lucius anunciou os nomes dos 10 vencedores. Um grupo de pessoas aplaudiu enquanto eram levados para o salão. Entre eles estavam 2 veteranos aposentados que perderam as pernas durante a guerra, 4 adolescentes que nunca deram um passo na vida, 2 repórteres, um jogador e um revisor de tecnologia. Eles foram levados para os VR-pods, onde ficaram dentro da cápsula enquanto Selina colocava o headset sobre eles e ativava a máquina. Agora vamos esperar 10 minutos. Até lá, ficarei feliz em responder suas perguntas, disse Bruce. Muitas mãos foram levantadas. Ele apontou para um dos repórteres. E quanto ao recurso de segurança? Há algumas preocupações de que pode haver riscos com o uso dessa tecnologia? Fique tranquilo, pois tomamos as maiores precauções para garantir que essa tecnologia seja completamente segura. Bruce respondeu com seu sorriso confiante de sempre. A menos que alguém tente mexer no sistema de RV, seria impossível que tivesse efeitos negativos. Não só isso, mesmo em caso de emergência, o capacete desativará automaticamente o sistema e alertará as autoridades. Você sabe como alguns esquecem seus medicamentos, comida ou bebida enquanto jogam e acabam no hospital? Garanto que isso nunca vai acontecer com essa tecnologia. O sistema pode rastrear a saúde do usuário. Se surgir algum problema, ele desativará o sistema. E quanto ao custo deste dispositivo? Um repórter conhecido chamou a atenção de Bruce. Lois Lane. Ele sorriu para ela enquanto respondia. Isso dependeria da versão que o usuário está adquirindo. Temos o conjunto básico, o conjunto intermediário e finalmente o conjunto premium. O conjunto básico custará $500 e você poderá jogar jogos básicos e assistir a filmes, mas a desvantagem é que a experiência sensorial não será melhor. O conjunto intermediário custará $1.000. Será como atualizar de um sistema de home theater normal para um IMAX ou um sistema de jogos 1080 polegadas para um 4K. E falando em jogos, você pode escolher se tornar qualquer personagem que quiser. Finalmente, o conjunto premium custaria $4.000. Como todos sabem, o sistema tem a capacidade de replicar todos os sentidos. O conjunto premium teria a melhor experiência sensorial, tornando-a tão real quanto a realidade. Você será o chefe do seu mundo. Vá a qualquer lugar do mundo deitado em seu quarto, gere qualquer coisa que você possa imaginar e seja quem você quiser. $4.000 é muito caro, você não acha, Sr. Wayne? Perguntou Lois. Sim, é por isso que abriremos VR cafés em todo o mundo nos próximos meses para tornar o sistema mais acessível ao público, respondeu Bruce. Se você quiser jogar qualquer jogo ou assistir a algum filme, poderá fazê-lo por uma pequena taxa nesses VR cafés. E quanto aos jogos e filmes suportados? Essa tecnologia VR suportará todos eles? Outro repórter perguntou. Por que jogar jogos antigos quando você pode criar um novo, certo? Bruce disse, nós criamos um kit de desenvolvimento de software para ajudar as pessoas a criar seus próprios jogos. Quanto aos filmes, fizemos parcerias com vários serviços de streaming para fornecer a você todo o conteúdo que você pode imaginar. Teremos algum conteúdo exclusivo para pré-venda? Perguntou outro repórter. Porque sim.
Para aqueles que comprarem qualquer conjunto de níveis dentro do primeiro mês de seu lançamento, forneceremos 20 novos jogos exclusivos de VR. Além de 3 meses de assinatura gratuita para todos os serviços de streaming, Bruce respondeu com um sorriso, e a parte divertida é o jogo de tiro multijogador, onde você poderá. Bem, não vamos estragar a diversão. Vocês verão por si mesmos quando puderem jogar. Os murmúrios ficaram mais altos. Não havia dúvidas de que todos no mundo estavam animados. Bruce Wayne e a Wayne Enterprise estavam prestes a revolucionar o mundo mais uma vez. Depois de mais algumas sessões de perguntas e respostas, 10 minutos se passaram. Os pods de VR abriram. Todos saíram com uma expressão chocada no rosto. Alguns estavam tremendo. Os veteranos estavam derramando lágrimas enquanto os repórteres estavam atordoados. Os adolescentes e os jogadores olhavam para Bruce com admiração. E então, como foi sua primeira corrida? Bruce perguntou com um sorriso. Isto é incrível. Parece tão real. Um dos repórteres exclamou. Não acredito que isto não seja realidade. É quase como jogar um filme de ação ao vivo. Quer dizer, aquilo era tudo gráfico? Era tão real. Eu não consigo explicar. Entrar na pele de um MCI. Oh meu Deus, tenho que escrever uma análise para isso agora mesmo. O revisor técnico continuou balbuciando, incapaz de esconder sua excitação. Incrível, disse um dos veteranos enquanto enxugava as lágrimas. Você acredita? Eu estava correndo de novo. Ele sorriu para Bruce. Obrigado, Sr. Wayne. Bruce assentiu para ele antes de se virar para a multidão. Esta tecnologia tem o potencial de mudar o mundo para melhor. Isto é apenas um começo. Espero que continuemos a inovar e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Ele levantou um copo. Agora, um brinde a uma nova era. Todos aplaudiram e brindaram. Bruce sentou-se ao lado de Selina. Isso foi muito bom, sussurrou Selina. Havia alguma dúvida? Nós faremos uma matança, disse Bruce com um sorriso. Até o fim do ano, as pessoas nem vão mais chamar isso de realidade virtual. Elas vão chamar de realidade. Nós vamos oferecer experiências gratuitas para orfanatos, asilos e hospitais. Dessa forma, eles vão poder experimentar a vida fora dos limites de seus pequenos quartos. Cool. Selina sentiu com um sorriso. O quê? Você achou que eu só iria atrás de lucros? Eu te disse. Quero usar essa tecnologia para mudar o mundo. Bruce beijou sua testa. E você vai, disse Selina com um sorriso. Bruce e os outros começaram a se misturar com os convidados e repórteres, respondendo o máximo possível para manter uma reputação positiva. Ele estava indo muito bem até que Lois Lane se aproximou dele com uma taça de vinho. Boa noite, Sr. Wayne. Esse foi um discurso bastante inspirador. Ah, Senhorita Lane, Bruce sorriu. É um prazer conhecê-la novamente. Nossa última reunião foi meio apressada e peço desculpas por isso. Oh, por favor, não se preocupe com isso. Eu tinha a sensação de que você é um homem ocupado, ela respondeu. Além disso, sou eu quem pode me intrometer sem aviso prévio. Por favor, eu não diria isso. Bruce sorriu. Enquanto estavam envolvidos em uma conversa fiada, outro repórter caminhou em direção a eles. Um jovem de óculos. Ele parou ao lado de Lois. Oh, Sr. Wayne, deixe-me apresentá-lo a Clark Kent. Ele é meu parceiro e um repórter freelancer que trabalha com o Planeta Diário. Lois disse, apresentando o jovem. Prazer em conhecê-lo, Sr. Wayne. Clark estendeu a mão. Bruce apertou sua mão. Igualmente. Bem, espero que você não se importe conosco, quero dizer, repórteres se aglomerando ao seu redor. Tenho certeza de que você tem convidados mais importantes para atender, disse Lois. Bruce balançou a cabeça. Por favor, vocês dois são meus convidados e estou feliz em tê-los aqui. Capítulo 112. Mais tarde, Bruce e Selina estavam sentados no carro enquanto Alfred os levava para casa. Então, o que você acha do Clark? Selina perguntou enquanto olhava pela janela. Ele está bem, tudo bem. Não houve nenhuma abertura em sua postura, então acho que ele despertou seu poder kryptoniano. Mas a questão é por que ele não está se tornando o herói que deveria se tornar? Considerando sua idade, ele já deveria ter percebido seu traje de Superman. Há várias possibilidades, senhor, Alfred falou. Talvez algo trágico tenha acontecido e o tenha feito hesitar, ou ele ainda pode estar negando a verdade sobre suas origens. Ou talvez porque eu tenha mudado muitos eventos e mudado a história, o que causou algumas mudanças drásticas, e ele pode nem se tornar um super-humano devido a isso. Bruce pensou com um sorriso irônico. Pode ser isso, mas temos que saber de que lado ele ficará quando chegar a hora. Um amigo ou um inimigo? Ele se recostou no assento e fechou os olhos. Hoje era muito exaustivo para ele. As próximas semanas foram agitadas para Bruce. As vendas do VR Tech dispararam, e com o número de jogos projetados, eles agora tinham opções suficientes para os jogadores. Bruce havia deixado o lançamento oficial da tecnologia para Lucius e a equipe de P&D de sua empresa. Algumas pessoas muito espertas tentaram desmontar os pods e tentaram hackear o sistema para roubar o software. Mas graças às medidas de segurança colocadas dentro dos pods e do mainframe, ninguém conseguiu romper essas medidas de segurança e acabou na lista negra. Os policiais estavam ocupados prendendo esses indivíduos. Já que a Wayne Enterprise fez todos que a compraram assinarem um acordo declarando que o sistema e os pods nunca deveriam ser adulterados. E violar o acordo era considerado um crime.
Além disso, toda a tecnologia de RV e tudo relacionado a ela era completamente monopolizada pela Wayne Enterprise. Qualquer um que tentasse copiar seu trabalho ou fazer engenharia reversa enfrentava processos pesados como punição. E considerando que Bruce Wayne é um dos homens mais ricos, se não o mais rico do mundo, persegui-los com processos e tornar suas vidas um inferno seria bem simples para ele. Então, depois de algumas semanas de prisões e forte pressão sobre essas empresas pela Wayne Enterprises, nenhuma pessoa ou empresa estava mais disposta a tentar violar o sistema. Campo de treinamento. É esse o garoto? Floyd perguntou a Bruce ao ver a mesa de Belry. Havia uma pilha de comida e bebidas em cima dela e o garoto estava comendo a comida enquanto murmurava para si mesmo. Ele é o homem mais rápido vivo. Bem, ele será. Agora mesmo ele está na sessão de treinamento. Então, Bruce sorriu para Floyd e eu me pergunto. O homem que nunca erra um tiro contra o homem mais rápido vivo. Isso é uma aposta? Floyd perguntou a Bruce, que sorriu levemente enquanto assentia, um encontro com sua filha sem que ninguém perceba. Tenho certeza de que você está morrendo de vontade de conhecê-la, mas valer. Então treine esse garoto por uma semana e mostre a ele um pouco das cordas. Quebre a confiança dele em sua velocidade. Então o leve ao limite. Diana não era responsável por ele? Floyd levantou a sobrancelha. Diana é muito direta e pura. O que Belry precisa agora é de uma pequena dose de realidade e medo. Você realmente quer que o garoto surte um pouco? Seria melhor se Belry experimentasse um pouquinho disso, para ele se lembrar do medo de enfrentar um inimigo mais poderoso. Isso o ajudará a se preparar melhor. Além disso, ele precisa aprender que nem sempre pode confiar em sua velocidade. Precisamos prepará-lo para momentos em que ele não será capaz de usar sua velocidade. Prepare-se para o pior, pratique e melhore em caso do melhor, Bruce respondeu. Os dois observaram enquanto Belry engolia outra garrafa de suco de laranja e pegava outro sanduíche grande da pilha. Ele começou a mastigar o sanduíche, só agora percebendo o que estava ao seu redor. Ele correu até Bruce. Batman, não quero dizer, Sr. Wayne. Eu definitivamente não comi tudo isso e estava tentando economizar o máximo possível, mas veja o metabolismo do meu corpo. Sua cabeça disparou em direção à pequena área do buffet. A bandeja inteira estava completamente vazia com migalhas e embalagens vazias espalhadas pela superfície, enquanto as pequenas pilhas de copos vazios cheios até a borda e uma jarra vazia mostravam que havia uma pessoa que já tinha estado ali antes. Preciso manter um certo nível de calorias porque você sabe que movimento rápido consome muita energia. Belry coçou a nuca enquanto seu olhar retornava para sua própria bagunça. Está tudo bem. Não fique tão tenso e relaxe. De qualquer forma, conheça Floyd, o melhor atirador do mundo. Ele ficará responsável pelo seu treinamento esta semana. Então tente aprender o máximo possível com ele. Tenho boas notícias para você. Bruce tirou um papel dobrado do bolso. Seu pai estará livre até o final desta semana. Todas as acusações contra ele foram retiradas. Então, é melhor eu ver alguns bons resultados até o final da semana. Você? Belry olhou os papéis do tribunal. Isso, é ótimo. Sr. Wayne, você? Vá limpar sua bagunça e comece a treinar. Bruce se virou e gesticulou para Floyd, que saiu da sala com ele. Então, como devemos começar? Belry perguntou a Floyd depois de limpar rapidamente a mesa bagunçada. Bem, Floyd tirou sua arma do coldre. Para começar, tente não tropeçar ou morrer. Ele apontou sua arma para Belry. Ha. Bela piada. Belry riu um pouco antes de parar devido à expressão imutável de Floyd. Você não está brincando, está? Bang. Antes que ele pudesse obter uma resposta, 6 balas dispararam em sua direção. Enquanto Belry sentia seu coração estremecer, seus reflexos super rápidos permitiram que ele mal conseguisse desviar das balas, zigue-zagueando em torno de cada uma delas. Depois que ele desviou das balas, ele parou e tentou fazer outra piada, mas assim que ele parou, outras 6 balas, bang, voaram direto para ele. Ele saiu do caminho apenas para descobrir que outras 2 balas já estavam esperando que ele corresse em direção a elas. Enquanto ele tentava virar as costas para elas, as balas já estavam miradas naquele lugar também. Era como se houvesse infinitas quantidades de balas todas miradas e prontas para matá-lo assim que ele cometesse o menor erro, sem nenhuma maneira de escapar e correr. Depois de levar um tiro no tornozelo esquerdo e na perna direita, Belry foi jogado no chão em espiral, onde outras 4 balas perfuraram seu braço direito e suas coxas. Guy, porra! Belry gritou de dor. Os 4 ferimentos de bala queimavam como se todos os seus nervos tivessem explodido em chamas. Um nível indescritível de agonia permeava seu corpo. O sangue estava bombeando e espirrando, jorrando de seus braços e pernas. Exatamente como eu pensei. Floyd caminhou até ele e pressionou sua arma na testa de Belry. Bang. Você acabou de morrer. Você só corre cegamente sem pensar, ou será que seu cérebro não consegue acompanhar sua velocidade? Por quê? Belry rolou de costas, tentando parar a dor. A primeira regra, pare e olhe ao seu redor. Segundo, você pode atravessar paredes e tudo mais, então, por que você não passou por esses tiros? Em vez disso, você decidiu agir com calma e desviar das balas com sua velocidade. Terceiro, se o que Bruce diz estiver certo, você deve ser capaz de passar por seu corpo e tirar essas balas e acelerar sua cura natural. Mas ainda assim, aqui está você rolando e parecendo uma cadela, chorando como um bebê. Floyd continuou, nem um único hematoma ou ferimento pode te matar, garoto.
Com sua velocidade, é simples. Então, a partir deste momento eu vou atirar para matar e você usará tudo o que tiver para sobreviver, isto é, se você tiver alguma coisa para começar. Levante-se e cure-se. A mansão Wayne. Bruce e Elana estavam lutando como sempre. Elana começou a usar quase 70% de sua força. Como um antigo membro da Liga dos Assassinos, cujas habilidades eram consideradas iguais, se não melhores, do que as do líder Ra's al Ghul. Aquele homem havia treinado Elana em suas técnicas e métodos especiais de treinamento, mas ela foi além de suas expectativas, superando. E rapidamente se tornou uma das mais fortes. Ra's al Ghul não conseguiu controlá-la ou forçá-la a voltar, e para seu aborrecimento. Seu corpo está em sintonia com a água do Poço de Lázaro e não está mais se deteriorando, como outros que são submetidos a ela. Ela era especial e Ra's al Ghul sabia uma maneira de utilizar sua força para a Liga, então ele conspirou e bem, ela caiu nessa. Um dia, uma missão foi contra sua moral. Ela deveria matar a família Wayne, mas depois de descobrir a verdade por trás da persona do Devil Bat de Thomas e sua missão, ela se recusou a matá-lo. Então ela tentou deixar a Liga e surpreendentemente Ra's al Ghul permitiu que ela fizesse isso. Em vez disso, ele pediu que ela enviasse à Liga órfãos e pessoas abandonadas pela sociedade e apoio dos Vaynes enquanto ela vivesse. Em troca, ele não tocará nos Vaynes ou fará com que qualquer dano caia sobre eles, e os assassinos da Liga não causariam mais problemas ou atacariam seus negócios. Em vez disso, eles garantirão que ninguém fique no caminho de Wayne. Thomas, que estava cego de raiva e em seu ponto mais fraco, concordou com os termos. Ele abriu um orfanato sob uma igreja como lugar onde os assassinos poderiam escolher as crianças que queriam levá-las de volta para treiná-las como assassinas. E ele também lhes enviaria dinheiro de vez em quando. Não era exatamente bom, afinal, as crianças se tornariam assassinas um dia e acabariam morrendo de uma forma ou de outra. Mas depois de aprender sobre o poder da Liga com Elana, Thomas não teve outra escolha a não ser continuar. Afinal, esse era seu acordo com a Liga. Capítulo 113. Bora presente? Bruce lançou 3 golpes rápidos, ela evitou os 2 primeiros e bloqueou o último. Quando Bruce se afastou, ela se abaixou para dar uma palma aberta em seu meio. Quando ele levantou a perna e se inclinou para um lado para proteger seu corpo, Elana escorregou e deslizou a ponta da palma em direção à outra panturrilha dele, indo para seu tendão. Foi um movimento habilidoso. Ela planejou o momento para que o próprio peso dele aumentasse seu golpe. Bruce se inclinou ligeiramente para trás enquanto ela avançava, mal tocando seu calcanhar. Então ele balançou a perna para baixo e parou no ar, a 15 centímetros do lado do pescoço dela. Ela piscou surpresa. Bruce lentamente colocou o pé no chão. O que está te incomodando? Ele perguntou enquanto avançava para o segundo round. Ele podia sentir que Elana estava distraída e não estava se concentrando nem um pouco na luta. Você não entenderia mesmo se eu explicasse. Elana também avançou e apontou o cotovelo para o queixo de Bruce. Eu não saberia até você explicar. Bruce bloqueou o golpe e então deu uma cotovelada nela sob a caixa torácica. O golpe a fez sentir aquela dor, assim como tirou o ar de seus pulmões, fazendo-a tropeçar. Não me diga que você está tendo uma crise de meia-idade? Idiota! Elana riu enquanto girava a mão esquerda no ar e cortava de volta por cima do ombro com a direita, acertando na bochecha. Quando ele desviou, ela girou e socou, mas errou por um fio, pois o movimento dele era imprevisível. Então ela se abaixou para a esquerda quando ele fez um cruzado de direita em seu rosto. Quando ele se afastou, ela jogou as mãos em um jab reverso em direção ao peito dele. Bruce girou um meio giro para longe e mirou um golpe de dedo em um ponto logo atrás da clavícula dela. Não a tocou, mas ele já estava recuando, pois seu alvo teria sido sua garganta ou externo se ela não tivesse se esquivado a tempo. Eu sei de tudo. Só quero saber da sua boca. Bruce não parou seu ataque. Ele pulou para trás e puxou uma katana do suporte na parede mais distante. Duvido. Elana puxou uma lança, seu comprimento e peso foram ajustados à sua força e altura física, e ela investiu com a lança. Bruce desviou do golpe, pulou para trás quando a lâmina o arranhou no peito, e então ela balançou a ponta sobre o braço dele. O impacto soou pesado, mas foi desviado quando o fio da espada roçou no topo do cabo. Então eles lutaram. A longa lança varreu em um corte circular. Bruce a defendeu com facilidade. Seus pés se arrastaram para trás para abrir espaço e não ceder terreno. Um golpe direto quase conseguiu atravessá-la antes de ser parado com um golpe de mão. Seu braço livre se enrolou para pressionar o eixo para longe. Ela liberou uma mão e tentou um punho em seu abdômen. Seu pulso foi preso instantaneamente entre o polegar e os dedos, então Bruce deu um passo para o lado e torceu sua mão, usando sua alavanca para jogá-la de cabeça no chão. Mas isso não funcionou devido ao pulso dela permanecer livre, pois seu aperto não foi completo o suficiente. A distração foi o suficiente para o eixo da arma escorregar, e a coronha atingiu seu flanco enquanto ela recuava para ele. O inesperado do impacto repentino fez com que a respiração de Bruce congelasse momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, Elana deslizou para baixo com as mãos apoiadas no chão e os quadris nivelados com os de Bruce. Rapidamente mudando seu equilíbrio, seus pés apareceram enquanto sua perna envolvia a parte interna do tornozelo e panturrilha de Bruce, e então uma leve inclinação foi aplicada contra ele. Usando seu impulso, bem como sua flexibilidade para puxar para frente com um braço, o tornozelo de Bruce foi arrastado com força e estalado em sua direção, fazendo-o perder o equilíbrio.
Quando Bruce tombou sobre suas costas, a mão que segurava a katana golpeou em desespero e encontrou o chão de madeira. Antes de cair completamente, a perna que não estava imobilizada por Ilana foi forçada para cima para pousar entre seus joelhos, pressionando ambos os lados. Impedindo de cair, a dor aguda em seu tornozelo retornou novamente, pois quase foi quebrado naquele momento. Naquele momento, Ilana saltou para trás quando Bruce esfaqueou o chão e o separou. Essa foi boa, Bruce murmurou enquanto pressionava o joelho. Foi você quem me disse para não me segurar. Você também não me pediu para lutar dentro dos limites. Ela não sorriu dessa vez, Ilana se levantou e girou a lança. Bem, como eu disse, uma boa. O longo alcance da lança pode parecer um ponto positivo contra minha katana, além de sua técnica de desarmamento e combate corpo a corpo compensarem a desvantagem de curto alcance do usuário da lança. É simplesmente incrível. Então, Ilana, se você não se importa que eu pergunte, onde você aprendeu essas técnicas? Bruce se levantou. Ele estalou o pescoço e esticou as pernas, então apontou sua katana para Ilana. Armas, combate corpo a corpo, furtividade, contra-emboscada. Não há quase nada em que um humano normal possa te derrotar. Eu ainda me lembro daquela noite quando você massacrou aqueles assassinos num piscar de olhos. Então, quem te ensinou a arte de matar? Ou devo dizer, quem foi seu treinador de assassinos? Por um momento, Ilana desapareceu. No momento ela estava na esquina, no outro, ela estava diante dos olhos dele. Ele não teve a chance de reagir quando a palma dela agarrou sua garganta. Ela empurrou a parede, criando uma pequena depressão nela enquanto seu aperto começou a apertar. Como? Sua voz e olhos estavam gelados, o que fez Bruce tremer. Oh meu Deus, você é do tipo controlador, hein? Bruce riu. Era difícil respirar e seu sangue estava bombeando rápido. Se ele quisesse, ele poderia facilmente ter saído do alcance dela, mas revelar seu trunfo não era algo que ele estava disposto a fazer a menos que fosse necessário. Além disso, era uma oportunidade de ouro para descobrir a verdade, já que agora Bruce nem precisava enganá-la. Importa-se de explicar, minha querida Ilana? Devo simplesmente presumir que um assassino da Liga se infiltrou na família Wayne e se eu matá-la, mais virão para se vingar? Nesse caso, eu vou apenas matar todos eles, uma e outra vez, não importa quantos assassinos ele envie. Eles então terão como alvo minha fraqueza, minha família. Mas antes disso, eu vou apenas jogar um reator de arco, obviamente, um instável sobre a sede deles, limpar a liga. Bruce sorriu quando viu a expressão dela mudar. 2 meses antes, enquanto Jarvis estava passando pelo Bat-Scanner, espalhado por Gotham e Metrópolis, ele capturou algumas atividades incomuns. Após investigação e rastreamento mais aprofundados, ele descobriu um grupo incomum de pessoas. Eles entraram na cidade por diferentes rotas. Eles passaram um mês reunindo informações e até mesmo se juntando a diferentes locais de trabalho. Bruce passou as informações deles pelo sistema e descobriu que suas identidades eram legítimas, mas Jarvis descobriu a adulteração depois de apenas 10 minutos. Todas as suas histórias foram conferidas. Cada detalhe dessas identidades fictícias foi resolvido ao longo do tempo, cada avenida foi analisada, nada foi deixado ao acaso. Caramba, até mesmo a história da família estava em ordem, e pessoas foram contratadas para atuar nos papéis também. A parte divertida era que nenhum deles tinha qualquer conexão um com o outro, e de acordo com as pegadas digitais, eles nunca se conheceram. A maioria das pessoas nunca presta atenção neles porque eles vêm de diferentes partes do continente. Suas atividades geralmente não têm nenhuma conexão, e nenhum detalhe suspeito foi descoberto por ninguém. Um mês antes, todos os 30 deles conheceram uma única mulher, separadamente em lugares diferentes. Agora, por que 30 pessoas que não tinham nenhuma conexão entre si ou aquela mulher se encontrariam com ela? E como aquela mulher sabe todas as localizações das câmeras de segurança e até mesmo das câmeras de vigilância escondidas de morcegos? Mesmo depois de 30 encontros, Bruce ainda não havia capturado seu rosto. Mas o que mais surpreendeu Bruce foi o fato de que, depois de conhecer aquela mulher, eles começaram a se conhecer, se tornando amigos e tudo. O que se seguiu foram discussões, troca de informações e algumas coisas que Jarvis não conseguiu rastrear. E mesmo com seu cérebro de inteligência artificial teve dificuldade em descobrir. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Então, por pura sorte, Jarvis conseguiu gravar um clipe de 10 segundos daquela mulher misteriosa, por meio de uma de suas câmeras ocultas públicas do Batmóvel, entrando em um café. E quando ele passou o rosto dela pelo reconhecimento facial, saiu como Talia al Ghul, filha do chefe de uma organização perigosa chamada a Liga dos Assassinos. Mas os registros a mostravam como uma química estrangeira que estava de férias e visitando um amigo. Bruce continuou rastreando-a a cada segundo sem deixá-la sair de vista. Ele sabia que as câmeras e scanners comuns não funcionariam contra ela. Então, ele usou seus nanotrajes furtivos para segui-la, e então a viu se encontrando com Ilana. Capítulo 114. Eu não estou mais na liga. Ilana de repente abaixou a mão, deixando Bruce respirar fundo algumas vezes. Ninguém escapa da liga, você já sabe disso. Duvido que ele tenha deixado você ir assim, mas considerando Talia e seu grupo de assassinos em Metrópolis, duvido que eles tenham vindo só para férias. Então, eles devem estar atrás de algo, e eu quero saber o que Bruce se manteve firme. Ele sabia qual seria a resposta dela, e sua postura permaneceu sólida e determinada. Ouça-me e ouça bem. Não importa o que você faça, não fique no caminho deles. Você não tem ideia do poder ou influência deles. Seu pai e a Liga fizeram um acordo anos atrás. A Liga não machucará os Waynes.
Em troca, os Waynes os apoiarão. É simples assim. Deixe-os fazer o que quiserem, desde que não estejam fazendo nada para machucar os civis, apenas fique longe, Bruce. Não se envolva com eles. Apoiá-los? Papai os apoiou. Com o que exatamente? Você está brincando, certo? A calma em Bruce foi quebrada. Não me diga que a razão pela qual ele ainda detém o poder como prefeito e concorre à presidência este ano é tudo por causa de sua relação com a Liga? Diga-me, que tipo de acordo eles fizeram? E não ouse mentir para mim. Elana suspirou. Droga. Elana decidiu explicar tudo a Bruce. E o que ele ouviu deixou enojado. Você está me dizendo que o orfanato que meu pai abriu, seu principal propósito é fornecer à Liga crianças para treinar para a Liga dos Assassinos? E é por isso que ele estava enviando tanto dinheiro. Isso é absurdo. Ele não pode aceitar isso, pode? Ele não tem escolha. Eles teriam queimado Gotham até as cinzas de outra forma. Estamos falando da Liga dos Assassinos aqui. Eles têm milhares de assassinos altamente qualificados à disposição. Você não tem ideia do poder deles e do que eles podem fazer. Eles podem arrasar esta cidade em uma única noite. É por isso que seu pai aceitou a oferta deles e os tem apoiado. Em troca, a Liga deixará Gotham em paz. Ele sabia muito bem o quão perigosa a Liga era, e ele não queria perder sua família. Isso não pode ser real. Eu nunca acreditei que o pai fosse capaz de algo assim. Bruce estava perdido. Eu sabia que ele matava quando ele foi atrás daquelas famílias criminosas, mas isso, destruir o futuro de todas essas crianças, isso é foda. Droga, pai. Você deveria ter dito alguma coisa. Eu entendo sua situação, mas isso é bem confuso. Ele pensou. Sei que é difícil ouvir isso, mas acredite em mim quando digo que foi melhor do que ver Gotham inteira queimar em um mar de fogo. Eu sei. Mas isso é errado. Todas essas crianças. Bruce inclinou a cabeça para a direita com uma expressão fria e sem emoção. Você ficará no meu caminho se eu disser que matarei Ra's al Ghul? Você é louco. Os olhos de Elana se arregalaram em choque. Você não terá chance contra Ra's al Ghul. Mesmo se você conseguir derrotá-lo de alguma forma, você não escapará da Liga dos Assassinos. Eles vão te caçar para sempre, até o dia em que você ou todos os assassinos estiverem mortos. Além disso, ele é imortal. Ele não pode morrer. Você não será capaz de matá-lo mesmo se tentar. Você não tem os meios. Essa não é sua luta. Apenas fique fora disso. Fique fora do caminho deles, Bruce. Eu não quero te perder. Imortal? Na verdade, não. Sem o Poço de Lázaro, ele não passa de uma pessoa comum. Lazarus Pit? Do que você está falando? Você enlouqueceu. O Lazarus Pit é apenas um mito. O da base é apenas uma réplica. Não, espere um minuto. Como diabos você sabe sobre isso? A expressão de Elana ficou séria. Você não precisa saber disso. Eu vou matar aquele velho idiota e assumir a Liga. Vou libertar aqueles que querem sair, e os outros vão trabalhar para mim. A Liga não terá permissão para ir atrás de civis inocentes nunca mais, e aqueles que me seguirem vão caçar aqueles que tentarem fazer isso. E com a Liga sob meu comando, eu vou começar a limpar toda a sujeira deste mundo. Eu teria feito isso eventualmente bem, um pouco mais rápido do que planejei. A voz de Bruce estava calma e composta. A raiva que ele estava escondendo dentro dele ainda estava lá, mas seu tom não estava demonstrando. Ele sabe muito bem as coisas estúpidas que os humanos podem fazer quando estão cegos pela raiva. Ele não vai cometer esse erro novamente, não nesta vida. Espere. A Liga dos Heróis. Não me diga que você... Ela parou no meio da frase enquanto Bruce assentiu com os olhos fechados. Parece que você descobriu. Droga. Bruce. Isso não é. Não. Pode ser possível. Com sua nova armadura e armas e se considerarmos sua equipe, o que temos? Diana semideusa Eve, usuária de plantas e venenos, Selina. Apenas uma humana normal com armadura, Belry, Speedster, Floyd, um assassino mortal. Oliver e sua equipe, Alice, um policial com armadura, você e eu. Não precisaremos de mais poder de fogo se quisermos derrubá-los. Elana começou a calcular as possibilidades em sua mente. Você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido disso. Agora, a verdade. Por que Thalia está em Metrópolis? Ele perguntou novamente. Eles estão atrás de algum artefato ou algo assim. Valer colocou as mãos nele e o levou para uma das instalações da Argus. A Liga acha que o poder daquele objeto pode perturbar o equilíbrio deste mundo, e eles estão tentando impedir que isso aconteça. Se a Liga conseguir colocar as mãos nele, eles provavelmente o destruirão. Elana respondeu. TSK. Bruce estalou a língua. Não. Ela conhecia aquela expressão no rosto dele. Sim. Estou atrás da mesma coisa. Acho que terei que improvisar um pouco até reunir o resto do time. Ele respondeu com uma voz fria. Improvisar? Como? Ela estava curiosa para saber o que ele queria dizer. Isso é para eu saber e você descobrir. Eu tenho que ir agora. Bruce estava prestes a sair da sala de treinamento. Mas ele parou na porta e olhou para trás. Não conte ao papai sobre nossa pequena conversa. E definitivamente não faça nada estúpido como avisar a Liga sobre nós. Se fizer isso, eu ficarei muito triste e bravo e posso começar com você. Então, vou me arrepender de não poder ir a um encontro com você. Ela ficou lá observando partir. Ah! Elana suspirou. Ao longo dos anos, Bruce tinha feito avanços sobre ela. Mas ela tinha ignorado isso com piadas todas as vezes, e agora ela percebeu o quão estúpido era da parte dela. Ela gostava de Bruce. Muito. E agora todas as coisas que ela não queria que ele visse estão vindo à tona. Droga, Bruce. Você tinha que dificultar as coisas.
Mas por outro lado, é como você. Talvez você consiga quebrar essas algemas e nos libertar das garras dele, ela murmurou para si mesma, olhando para o teto. A laboratório do Bruce. Hora de preparar as partículas PIN. Bruce murmurou para si mesmo. Além de Hank Pym, ninguém mais neste mundo sabe como fazer partículas PIN. Muitos tentaram replicar sua fórmula, mas ninguém conseguiu. É como se fosse algo que só pode ser feito por ele. No entanto, havia esse cara chamado Darren Cross, que replicou as partículas e as usou para criar um traje armado chamado Yellow Jacket. Bruce, que era Tony em sua vida passada, usou essa chance para bem. Ele pode ter roubado a fórmula de Cross, quando ele estava ocupado tentando matar Hank e Scott Lang. Então, tecnicamente ele não a roubou, ele apenas pegou algumas partículas nocivas das mãos de um vilão, e com sua genialidade, ele foi capaz de replicá-las. Com a fórmula para as partículas PIN em mãos, Bruce começou a produção das partículas. Se tudo correr como planejado, ele pode ser capaz de sintetizá-las em 2 ou 3 semanas no máximo, talvez menos se nada importante aparecer. Enquanto isso, na vasta extensão do espaço, 2 naves espaciais voavam pelo espaço vazio, rumo ao mesmo destino, a Terra. Quanto tempo? Um cara em um traje blindado preto perguntou com uma voz fria. Ele estava sentado em uma cadeira parecida com um trono, com os olhos fechados. Seu rosto estava quase borrado, escondido atrás de uma máscara transparente. Estamos prestes a sair do hiperdrive agora devido à falta de combustível. Se eu fizer uma estimativa aproximada, chegaremos lá em 365 dias, respondeu a mulher. Ela estava usando a mesma armadura e máscara, o que tornava impossível ver seu rosto. Muito bem, nós esperamos anos. Mas um ano não fará muita diferença. O homem recostou-se na cadeira e olhou para cima. Eu me pergunto o quão forte ele ficou durante esses anos. Capítulo 115. A laboratório do Bruce. Enquanto Bruce trabalhava nas partículas PIN, Jarvis conseguiu localizar Victor Fries. Senhor, parece que o Sr. Freese acabou de roubar um carregamento de nitrogênio líquido. Eles estão atualmente indo para o distrito industrial. Jarvis relatou. Finalmente ele saiu do esconderijo. Bem, é hora de fazer uma visita a ele. Se tudo correr bem, talvez eu consiga recrutá-lo para minha equipe. Bruce se levantou após fechar o computador. Ele caminhou até o arsenal e pegou a nanopulseira. Depois de prendê-la em seu pulso direito, ele a ativou. Os nanites começaram a se mover de sua pulseira e cobrir seu corpo. Levou apenas alguns segundos para a armadura se formar. Era uma armadura branca pura com reflexos azuis e vermelhos. Com um clique do dedo, o capacete se formou ao redor de seu rosto. Vamos ver o que você tem, Victor, ele disse enquanto caminhava em direção ao hangar. Meia hora depois, o Batwing estava voando sobre a cidade. O céu noturno estava escuro, com um pouco de neblina no ar. Batman parou no armazém onde o caminhão foi visto pela última vez. Era uma fábrica de embalagem de carne, e o lugar parecia meio lotado. Ele ativou os scanners e encontrou 10 assinaturas de vida dentro do prédio e cerca de 15 homens guardando o perímetro. Ele voou para fora do Batwing enquanto seu traje entrava em modo furtivo, misturando-se ao ambiente. Ao pousar no telhado, ele começou a andar lentamente em direção à claraboia. Seu visor escaneou a área abaixo dele. Há algum criminoso grave entre eles ou apenas canalhas? Batman perguntou a Jarvis. Parece que eles não são nada além de bandidos trabalhando para Victor Fries. Além disso, localizei o caminhão, senhor. Está na garagem nos fundos do armazém, Jarvis respondeu. Bem, vamos colocá-los para dormir por enquanto. Ele ativou os dardos de paralisia de alvos múltiplos. Os nanites começaram a se mover enquanto pequenas agulhas começaram a se formar sobre sua palma. Todas as 15 agulhas estavam pingando com agentes paralisantes. Batman travou no sistema de alvos, e as agulhas dispararam como balas e atingiram seus alvos. Todos os guardas caíram como moscas juntos. Não houve som, nada, apenas um pequeno baque de pessoas caindo no chão. Ele então se virou para a porta do telhado e começou a hackear o sistema de segurança. Alguns segundos depois, a porta se abriu com um clique. Ele seguiu pela escada, em direção ao porão. Ele derrubou todos os guardas nos andares superiores com facilidade. Ao abrir a porta do porão, ele pôde ouvir vozes de baixo. É melhor você me dar o equipamento que estou pedindo, ou vou congelar os membros da sua família um por um. Uma voz rouca pôde ser ouvida de baixo. Era Victor Fries. Por favor, Sr. Freese. Preciso de mais tempo. Com o Luthor fora, Argus assumiu mais ou menos tudo que ele possuía. É difícil até para mim escapar máquinas tão delicadas sem que ninguém perceba. A voz de um jovem podia ser ouvida. Batman entrou no grande porão sem que ninguém percebesse. Era um grande porão subterrâneo com várias máquinas de ponta, computadores e outros tipos de equipamentos científicos. Victor Fries estava parado no meio, apontando sua arma de gelo para o homem encolhido. O que quer dizer com não pode? Você acha que eu sou um idiota? Eu paguei 3 vezes o valor que combinamos, Victor disse com raiva. Mas, Sr. Freese, minha vida está em jogo. Se eles descobrirem o que estou fazendo, eles vão me matar. Eu não dou a mínima para você. Os olhos de Batman caíram sobre um pod criogênico na parte de trás do porão. Lá dentro, havia uma mulher que parecia estar congelada. Seu cabelo era branco e curto, e ela parecia estar em um sono profundo. Ele presumiu que ela era a esposa de Victor Fries, Nora. Se você não me ajudar, não tenho mais utilidade para você. A arma de Victor começou a brilhar. Mas antes que ele pudesse atirar, um bataran voou e arrancou a arma de sua mão. Quem está aí? Victor gritou enquanto se virava.
Batman desativou seu modo furtivo e andou em direção à luz. Uma agulha passou voando pelo rosto de Victor, atingindo o homem atrás dele. Ele caiu no chão, inconsciente. Batman! Victor tirou 2 granadas criogênicas do cinto e as jogou em direção ao Batman. Assim que ele pulou para o lado, as granadas explodiram, congelando o Batman e um bom pedaço da sala. Freeze apontou sua arma criogênica e deu um passo à frente. Ele não conseguia acreditar em seus olhos que havia derrubado os bats tão facilmente, mas ele iria se certificar de que ficaria congelado. Ele mirou e puxou o gatilho. Raios brancos brilhantes dispararam em direção ao bloco de gelo, criando um enorme pilar de gelo, e a outra metade da sala agora estava congelada em grossas camadas de gelo. Victor riu alto. Isso foi fácil demais. Parece que sua lenda é só um mito. Você estava tão confiante que me subestimou. Ele caminhou para mais perto do gelo. Agora que você está fora de cena, tenho certeza de que o papai Thomas pagaria qualquer coisa para ter você de volta. Finalmente terei tudo para salvar minha nora. Ele então se virou para o homem no chão. Agora, você. Ele apontou para o homem. O que eu devo fazer com você? Você não tem utilidade para mim agora. Quando ele estava prestes a congelar aquele cara inconsciente, ele sentiu um som crepitante atrás. Ele se virou rapidamente. Algo estava brilhando dentro do pilar de gelo. Como isso é possível? Ele disse surpreso enquanto olhava para o pilar de gelo. O gelo estava derretendo por dentro. Rachaduras começaram a aparecer na superfície. Fumaça estava subindo do gelo. Não era fumaça fria, mas o vapor quente. Isso não pode ser. Bum! O pilar de gelo explodiu em pedaços, enquanto uma figura vestida com armadura branca se levantou em seu lugar. Era o Batman. Sua armadura inteira estava brilhando intensamente. Os nanites estavam funcionando a todo vapor, gerando calor para derreter o gelo. Não! Victor abriu fogo contra Batman. Raios brilhantes de raios criogênicos dispararam de sua arma. Ela atingiu Batman, mas por algum motivo, em vez de congelá-lo, os raios criogênicos estavam sendo absorvidos por sua armadura. Não é possível! Victor gritou enquanto continuava atirando. Você não pode parar meus raios criogênicos. Em uma tentativa desesperada, ele jogou várias granadas criogênicas no Batman, mas elas não funcionaram. Nenhum de seus ataques conseguiu machucá-lo. Campo de energia detectado. Jarvis avisou Batman, mas ele estava confiante o suficiente para ignorar o aviso. Pare! Victor gritou alto enquanto continuava recuando. Mas Batman continuou andando em sua direção, absorvendo os raios criogênicos. Os nanites estavam mantendo calor suficiente para derreter o gelo, enquanto absorviam os raios criogênicos para esfriar. Era um ciclo contínuo. Por que isso não está funcionando? Ele começou a entrar em pânico. Ele sabia que seus dias estavam acabados. Se esse cara conseguisse capturá-lo, ele estaria de volta à prisão em pouco tempo. Não havia como ele deixar isso acontecer. Ele ainda não salvou sua esposa. Eu não serei levado vivo. Ele tirou um pequeno controle remoto do cinto e apertou um botão. Instantaneamente, uma prisão de energia apareceu ao redor do Batman, prendendo-o. Interessante, Batman olhou ao redor. Ele então tocou o campo de energia e sentiu um zumbido de eletricidade. Os nanites começaram a vibrar quando ele tocou o campo de força. Parece que você tinha alguns brinquedos interessantes. Não importa o que você faça, você nunca. Hein? Antes que Victor pudesse terminar sua frase, Batman simplesmente andou pelo campo. Era como se o campo não existisse. Como? Victor ficou completamente chocado. Pare! Por que diabos você está me atacando sem motivo algum? Batman perguntou. Sem nenhuma razão? Victor rugiu. Estou fazendo isso pela minha nora. E como exatamente isso vai ajudá-la? Batman perguntou enquanto dava um passo à frente. Freeze deu um passo para trás. Sua mão direita estava agarrando a última de sua granada criogênica. Se eu tiver toda a tecnologia, posso fazer algo para curar minha nora. Ele respondeu. Bem, deixe-me perguntar uma coisa. Por que você saiu em uma onda de roubos e fez pesquisas sem nem mesmo pedir ajuda a ninguém? Você já pediu ajuda a alguém? Pelo que eu sei, você nunca pediu ajuda a Thomas nem explicou sua situação a ele. Em vez disso, você estava realizando seus experimentos por conta própria. Não foi por isso que você foi expulso da Wayne Enterprise? Você já pensou sobre isso? Batman perguntou. Victor o encarou por um longo momento e não disse uma única palavra. Ele pensou sobre isso por alguns segundos, e não conseguiu refutar nada do que Batman tinha acabado de dizer. Inúmeros pensamentos correram em sua mente. O que diabos eu estava fazendo todo esse tempo? Eu estava tão obcecado em salvar minha esposa que nem me importava com mais nada. Eu sou louco? Eu pensei que tinha feito tudo. Mas, o que eu fiz? Você poderia ter pedido ajuda, Victor. Thomas tentou te encontrar depois daquele acidente no laboratório, mas você desapareceu. Eu tentei te encontrar, mas você não estava em lugar nenhum. Não importa o quanto eu te procurei, não consegui encontrar um único vestígio. Foi como se você tivesse desaparecido no ar. Você deveria ter pedido ajuda em vez de fazer tudo sozinho, Batman falou. Eu sinto muito, eu só queria salvá-la. Victor disse enquanto caía de joelhos. Toda a tensão e pressão que ele mantinha dentro de si rompeu. E olhe para você agora, uma mente brilhante que se tornou um criminoso. Batman caminhou em sua direção. Eu sinto muito, eu não queria causar tantos problemas. Victor se desculpou. Está tudo bem, mas deixe-me lhe fazer uma pergunta. O que você faria se eu curasse sua esposa? Até onde você iria para salvá-la? O que você me daria em troca?
Batman parou na frente dele e perguntou. Victor olhou para o rosto mascarado de Batman. Seus olhos estavam cheios de arrependimento e culpa, mas havia um brilho de esperança dentro deles. Qualquer coisa. Capítulo 116. Base e Batman apresentou Victor ao resto da equipe. Todos estavam em seus trajes, escondendo suas identidades da nova adição ao grupo, exceto Diana. Ela estava em sua armadura usual e não precisava esconder o rosto. Oliver estava ocupado com alguns negócios, então ele não pôde comparecer à reunião, enquanto Belry estava ocupado com seu trabalho de escritório. Selina, Eve, Diana e Pistoleiro eram os únicos na sala. A atenção de todos estava no pod criogênico na sala. A mulher lá dentro dormia pacificamente. Batman escaneou o corpo de Nora com o nanobot e calculou suas chances. Você acha que será capaz de curá-la? Victor perguntou com um brilho de esperança nos olhos. Há uma maneira de curá-la, respondeu Batman, o que despertou o interesse de todos. Mas até o problema é o crio. Sua biologia alterada fez com que suas células da pele se tornassem unidades de armazenamento para o frio para ajudar a química do seu corpo a ficar confortavelmente resfriada, permitindo que ela se tornasse totalmente imune e adaptada a temperaturas abaixo de zero, e qualquer coisa com que sua pele entre em contato congelará. Em suma, depois que ela estiver curada, ela terá que viver sua vida em um traje criogênico. É possível. A voz de Victor sumiu. Batman conseguia entender de onde ele estava vindo. Curando uma fisiologia abaixo de zero. Batman começou a andar pela sala, imerso em pensamentos. Todos prenderam a respiração em antecipação. Eles podem ver a seriedade da situação. A garota no casulo estava pendurada entre a vida e a morte. Após alguns minutos de silêncio, Batman parou sua caminhada e respirou fundo. Ele caminhou até o casulo e tocou o vidro. Selina, prepare uma sala criogênica para o iniciador. As temperaturas estão abaixo de menos 238 graus Fahrenheit. Quanto tempo vai demorar? Cerca de 2 dias, no mínimo, respondeu Selina depois de respirar fundo. Faça isso, ele se virou. Seu olhar era intenso. Seus olhos estavam disparando com algum tipo de entusiasmo selvagem que ninguém tinha visto antes. Eu posso curar a doença cardíaca dela em 2 ou 3 meses, talvez. Mas a condição dela vai levar algum tempo. Mas não é impossível. Obrigado. Em troca, você se tornará uma nova página e será um herói, uma boa pessoa para que quando ela acordar, ela esteja orgulhosa de você e não tenha que pensar 2 vezes antes de retribuir seu amor. Você entende isso? Batman avisou. Sim, obrigado. Victor tentou não perder a compostura. Eu farei o que você disser. Eu nunca mais voltarei para o mundo do crime. Você tem minha palavra. Embora minhas palavras não tenham valor ou confiança, eu ganharei essa confiança. Juro pela minha nora que me tornarei uma pessoa melhor, alguém de quem ela se orgulharia. Batman apenas assentiu. E assim começou o tratamento de Nora. Enquanto Selina preparava a sala de criogenia, Batman obteve todas as informações sobre o tratamento que Victor havia realizado ou planejado realizar em seu corpo. Pelo que ele poderia dizer, teria funcionado a curto prazo, mas a longo prazo, seus tratamentos teriam sido inúteis. Felizmente, além da tecnologia e das artes marciais, Bruce, em sua vida passada como Tony Stark, também dominou os campos da manipulação genética e biológica, bem como o corpo humano e sua anatomia. Então, com instrumentos adequados, um laboratório e alguns recursos raros, Batman poderia curá-la com sucesso sem qualquer tipo de consequência ou dano permanente ao corpo. 2 semanas se passaram. Bruce começou a programar seus nanites, dando-lhes um upgrade e transformando-os em nanodoutores, como Selina os chamaria. Foi muito difícil para ele fazê-los, já que os robôs tinham que funcionar em uma temperatura abaixo de zero, mas tal desafio o revigorou. Ele passou a maior parte do dia estudando o caso e elaborando um plano para a cura, usando seu conhecimento e habilidades. Ele e Pamela juntos trabalharam dia e noite com o mínimo de sono, e finalmente no final da 2ª semana, eles conseguiram criar algo impossível, algo que estava muito além de seu tempo e ciência. Bruce e Pamela estavam diante de um recipiente retangular de vidro, mais ou menos do tamanho de um aquário médio. Dentro estavam os nanites, girando como um grupo de mosquitos pairando sobre uma presa em potencial. Nanoexoesqueleto autodidata, capaz de curar, até mesmo regenerar partes do corpo e órgãos internos. Totalmente capaz de funcionar em temperaturas abaixo de zero, sem manchas e não pode ser manipulado por corpos estranhos ou mutações. Agora isso é algo impressionante. Pamela falou suavemente. Mesmo que ela pudesse ficar sem dormir ou comer por dias, se não para sempre, desde que recebesse luz solar, era tudo sobre a pressão mental. Trabalhar incansavelmente no projeto era fisicamente desgastante até para ela. Ela se jogou na cadeira e inclinou a cabeça para trás, olhando para o teto com um olhar satisfeito no rosto. Então, Bruce sentou-se ao lado dela. Como você está se sentindo depois dessa conquista impossível? Teria sido impossível desenvolvê-los em tão pouco tempo sem suas anotações de pesquisa anteriores? Agora podemos curar tudo e qualquer coisa. Eles usaram algumas partes das anotações de pesquisa de Pamela que ela realizou com aqueles bandidos enquanto fazia experimentos com células cancerígenas e diferentes medicamentos. Sim, parece um sonho. Mas dada a natureza, temo que se a notícia dessas coisas vazar, o mundo ficará em polvorosa. As pessoas virão atrás disso. Bruce e Pamela deu seus pensamentos. É por isso que isso deve permanecer entre nós por enquanto. Podemos decidir o que fazer com esses dados mais tarde.
Por enquanto, vamos nos concentrar na saúde de Nora, ok? Bruce a lembrou sobre o paciente. 2 meses depois, os nanites fizeram seu trabalho brilhantemente. Nora, que estava congelada no gelo por anos, finalmente acordou de seu longo sono dentro da sala criogênica. Ela lentamente abriu seus olhos azuis e piscou algumas vezes. Seu cabelo azul estava brilhando sob a luz da sala branca. A sala inteira era uma geladeira enorme com uma pequena mesa de operação e instrumentos médicos colocados dentro. Ela ficou confusa e chocada no início. Frio. Mas quando ela se moveu em volta do seu corpo, ela percebeu que não estava com frio, apesar de estar dentro de um lugar ártico. Seu corpo inteiro estava frio. Como se seu corpo inteiro fosse agora um freezer próprio. Parecia tão estranho e real. Havia apenas um cara sentado dentro da sala com ela em um jaleco, observando-a com uma expressão chocada. Nora tentou falar, mas devido à falta de umidade adequada em suas cordas vocais e pulmões, ela tossiu muito por alguns minutos, limpando sua garganta. Finalmente ela conseguiu falar corretamente e sua garganta não queimava mais. Victor? Ela murmurou com um olhar muito surpreso. Então sua expressão mudou. Era feliz, chocada e animada, tudo em um tipo de emoção. Você, Victor? Como é que você? O que aconteceu com você? Mesmo que ela tivesse acabado de acordar e notado sua condição, a primeira coisa que ela fez foi se preocupar com o homem diante dela. Seu amado. Nora? As pernas e mãos de Victor tremiam enquanto ele caminhava lentamente em direção a ela. Como você está se sentindo, minha querida? Está tudo doendo? Oh meu Deus, não acredito que você finalmente acordou. Enquanto se abraçavam após um longo e doloroso tempo de separação, Bruce e Pamela decidiram deixá-los ter um pouco de privacidade. Eles silenciosamente se afastaram de fora da porta. Victor finalmente conseguiu o que sempre quis. Algo que o dinheiro nunca pode conseguir para ele, a pessoa que mais importa para ele. 3 dias depois, os nanites vão curar a condição de Nora em alguns meses. Pamela se tornou sua médica em tempo integral, cuidando dela. Ela manteve Bruce atualizado. Vendo sua condição melhorar ao longo do tempo, Bruce decidiu curar Victor também, de sua condição. E assim, marido e mulher estão agora sob tratamento intenso. Bruce estava feliz por eles. Nos quadrinhos, Victor passou por muitas dificuldades, sim, algumas das quais foram culpa dele, mas ainda assim, Victor e Nora nunca tiveram seu final feliz. No entanto, desta vez, ele criará um final feliz para eles. Ele garantiria que ambos recuperassem sua antiga e feliz vida mais uma vez, que ele fez uma promessa a si mesmo, não como morcego ou Bruce Wayne, mas simplesmente como um ser humano. Segunda-feira é meio-dia, escritório de P&D. Celina estava ocupada indo ao programa de culinária de Meg, então, em seu lugar, ela nomeou uma secretária temporária para Bruce. Agora, era para ser um trabalho de secretária. Nenhuma atividade pessoal com o chefe. Celina deixou bem claro para aquela garota as consequências de tentar seduzir ou mesmo parecer flertante com seu homem, de forma brincalhona, é claro. Não é como se ela tivesse ameaçado com um chicote experimental, recém-modificado e melhorado. De jeito nenhum. Não, de forma alguma, mas... Sim. Bom dia, senhor. Uma voz doce tirou Bruce do seu modo de trabalho. Bruce levantou a sobrancelha e olhou para a senhora em questão. Sim, ele olhou para Morena. Ela estava usando um terno preto e branco. A roupa acentuava suas feições perfeitamente. Seu cabelo longo e encaracolado castanho estava balançando por todo lugar. Tem alguém lá fora nos pedindo para marcar uma reunião com você. Aparentemente, ela tentou marcar uma consulta na semana passada, mas sua agenda estava tão cheia que você não conseguiu acomodá-la. Mande-a entrar, sim? Bruce pensou por um momento e verificou sua memória. A semana não foi nada além de agendas apertadas de reuniões e cuidados com Victor e Nora. Deve ter escapado de sua mente. Claro! Sua resposta veio instantaneamente com uma melodia alegre e ela saiu. Depois de 1 ou 2 minutos, ela entrou na sala novamente e seguiu outra senhora. Os olhos de Bruce se arregalaram de surpresa, mas ele rapidamente se recompôs e pediu para a secretária sair. Bruce Wayne, ele estendeu a mão em direção à senhora. Talia al Ghul, ela apertou as mãos dele. Capítulo 117. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Bruce ativou seu anel de relâmpago e os teletransportou para um espaço confinado que ele havia construído para situações como essa. Não há saída e o ar na sala está sendo mantido com cilindros de oxigênio. Qualquer um dentro deste espaço confinado não seria capaz de sobreviver por mais de 2 dias. Em outras palavras, uma cela de prisão literal. O quê? Talia ficou surpresa com a mudança repentina ao seu redor. Em um momento ela estava no escritório de Bruce, no momento seguinte eles estavam dentro de um espaço confinado. Teletransporte? Ela adivinhou o movimento dele. Ela estava um pouco atrasada para reagir ao movimento, mas mesmo assim, ela voltou à sua compostura normal em um piscar de olhos, graças ao seu treinamento e experiência. Ah, olha você tão calmo, tentando fazer inúmeras contramedidas contra meu próximo movimento ou pensando em uma saída. Talvez me ameace com minha família ou algo assim. Bruce sorriu ironicamente. Talia estreitou os olhos. Ela realmente planejou ameaçá-lo com sua família. Ela planejou entrar furtivamente na empresa disfarçada de funcionária. Seu objetivo era o segredo por trás dos projetos que Falcone e Máscara Negra estavam atrás todos aqueles anos atrás. Bem, esse era seu objetivo secundário, mas ela estava um pouco confiante demais e decidiu encerrar a missão fácil primeiro antes de ir para sua missão principal, no entanto.
as coisas pioraram para ela. Seu disfarce foi descoberto no momento em que Bruce Wayne pôs os olhos nela. Mas algo a estava incomodando. Ela não entendia como esse teletransporte funcionava. Algum tipo de dispositivo ou algum outro poder? Se é um dispositivo, então, era o que Falcone e Máscara Negra eram depois de todos esses anos? De qualquer forma, ameaças não vão funcionar. Então, isso nos traz a nossa situação atual. Por que se aproximar de mim? Qual é seu objetivo? Seja qual for sua intenção, seu movimento foi descuidado. Eu poderia ter fingido estar alheio e abordado a situação e pego você em flagrante em uma posição desfavorável a você ou ao seu povo. Mas isso teria sido uma perda de tempo. Devo dizer confiança ou ignorância, Bruce Wayne? Talia não conseguiu evitar um sorriso irônico. Ela tirou 2 adagas de debaixo das mangas. Elas girou nas mãos habilmente. Agora isso seria uma pena. Ah, Bruce suspirou. Agora eu tenho que te matar, ele respondeu suavemente. Essa é a coisa mais hilária que já ouvi. A figura de Talia desapareceu de sua visão. Ela apareceu acima de Bruce e investiu com suas adagas. No entanto, Bruce já previu seu movimento. Ele simplesmente deu 2 passos para trás. As adagas de Talia atingiram o chão onde Bruce estava. Sem perder o ritmo, sua figura mais uma vez desapareceu e apareceu diante dele. Desta vez, ela tentou cortar sua garganta. Bruce desviou dos movimentos dela, enquanto dava alguns passos para trás. Ele estava sorrindo, pois a adaga que errou seu pescoço errou por centímetros. Esta luta é diferente de todas as lutas em que ele esteve até agora. Nem Elana o atacou durante o sparring com tanta intenção de matar e eficiência. E ainda assim, aqui estava ele, sorrindo. Porque ele estava confiante para que isso, se não era pura confiança. Ele desviou do golpe dela por um fio de cabelo, não por falta de habilidade, mas simplesmente por causa da velocidade dela. Ele queria brincar com ela, o que significava que ou ele tinha confiança suficiente de que ela não poderia lhe causar nenhum dano, ou ele realmente queria se divertir, provavelmente ambos. Bem, considerando os nanites em sua corrente sanguínea, matá-lo é quase impossível. A velocidade, agilidade e jogo de pés de Talia eram surpreendentes. Suas adagas cortavam o ar com velocidades incríveis que poderiam literalmente atingir qualquer um com um único golpe. Seus olhos mal conseguiam acompanhar os movimentos dela, mas seu cérebro processava os movimentos dela um pouco mais rápido do que ele realmente conseguia antecipá-los. Parecia surreal. Seu coração batia rápido. Depois de alguns ataques esquivados, os olhos de Bruce finalmente se ajustaram a alta velocidade. Naquele momento, 3 adagas voaram pelo ar. Bruce moveu rapidamente seu corpo para desviar de todas as adagas voadoras. Talia foi mais rápida e eficiente. Cada um de seus ataques poderia ter matado um lutador menor ou alguém que não tivesse conhecimento sobre artes marciais. Bruce sabia, embora tudo o que ele fizesse fosse desviar de tudo para irritá-la e deixá-la um pouco inquieta. Mas ela não mostrou nenhum sinal de ser afetada por suas táticas. Ela é bem impressionante e experiente. Continuou assim por alguns minutos. Tanto Talia quanto ele criaram uma distância entre eles. Sua respiração estava normal, mesmo depois de toda aquela velocidade e esforço. Ela estava tentando avaliar a condição de Bruce e seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que ele não estava nem um pouco exausto. O que mais a surpreendeu foi sua habilidade de esquiva e seus olhos. Seus olhos nunca estavam nela, mas sim em suas adagas. Parece que Elana te ensinou bem, elogiou Talia. Ei? Bruce estalou a língua. Pensar que ela te ensinaria tanto assim. Realmente surpreendente, Talia soltou um suspiro. Mas ela se abaixou sobre um dos joelhos como aqueles atletas profissionais fazem, pronta para correr. Mas Bruce sabia melhor. Ela estava pronta para levar a sério. Ela não estava se movendo quando de repente ela se lançou para frente em direção a Bruce. Sua velocidade era ainda mais rápida do que antes. As pontas pontiagudas das adagas estavam diante de seus olhos na fração de segundo quando de repente Bruce se moveu para o lado e se esquivou, deixando a ponta das adagas passar por seu rosto. Talia deixou as adagas irem enquanto sua mão direita tocava o chão e suas pernas chutavam as 2 adagas para o lado em direção a Bruce. Seus olhos se arregalaram um pouco. Legal. Bruce ficou impressionado. Ele pegou as adagas que se aproximavam e as jogou de volta para Talia, que estava correndo em sua direção. Ela pegou as adagas e as jogou de volta mais uma vez. Imitador. Bruce riu. Talia cerrou os dentes. Vamos ver quanto tempo você consegue pular por aí. Assim, as adagas começaram a voar no ar. Primeiro, eram 2, depois 4, e agora 6 adagas estavam sendo constantemente atiradas da Talia em direção a Bruce ou vice-versa. As adagas começaram a cair de suas mãos e dançar no ar enquanto a dupla as pegava e as jogava para longe e nenhum ataque acertou um alvo. O tilintar do metal se conectando ao metal podia ser ouvido e eles simplesmente continuaram. Havia um truque secreto ou algo assim? Talia se perguntou. Como isso foi possível? Era simplesmente impossível manter o jogo para sempre. Como ele está me acompanhando? Não. Mais importante, ele nunca me atacou com intenção de matar, apenas desviou de tudo, pensou Talia. A última observação a incomodou. Uma pontada de medo rastejou dentro de seu peito e arrepios surgiram em seus braços.
Só havia uma explicação que ela conseguia pensar. Ele é muito superior a mim. E isso não podia ser. Ela foi treinada e fazia parte da família Al Ghul, a temida, a mais forte das organizações no submundo do crime, e esse Bruce Wayne era. O que ele é, afinal, exceto por ser apenas um rico ninguém. E mesmo que ele estivesse sendo ensinado por Elana, mas para ganhar tanta força. Se ele é tão forte, então o que dizer de sua professora, Elana? Quão forte ela é? Talia costumava admirar as habilidades de Elana, mas as coisas mudaram quando ela tentou deixar a liga. E hoje ela percebeu que o que viu naquela época não era nada além de uma pequena fração do que ela realmente podia fazer. Vamos lá, você pode fazer melhor do que isso, Bruce provocou com um sorriso enquanto as adagas continuavam a dançar no ar. Seus braços não eram nada além de borrados. Ele não estava usando os nanites, mas o poder do anel de relâmpago para aumentar sua velocidade física e sentidos. Claro, ela não tinha ideia de que Bruce estava usando um superpoder e pensou que estava enfrentando uma pessoa fisicamente treinada. Talia percebeu que não estava chegando a lugar nenhum e decidiu parar sua estratégia. Ela desviou das lâminas que se aproximavam e correu para o outro lado da sala. Seus braços estavam doloridos, a respiração saía em suspiros difíceis. Seu tornozelo estava inchado. Ela nem percebeu até agora. Suas pernas estavam tão pesadas como se ela estivesse de volta ao campo de treinamento nevado novamente e sentisse aquele ar frio da montanha contra seu rosto. Não era isso que ela havia imaginado que aconteceria e ela não gostou disso. Não era bom. Está melhor. Mas eu esperava algo mais interessante. Bruce fez um show de bocejo. Bem, acho que esse é seu limite, hein? Ele começou a girar uma adaga na mão como se fosse uma faca de circo, ou sei lá como isso se chama. Diga-me, qual é o seu objetivo? Ah, desculpe. Deixe-me lembrá-lo. Era para ser o objetivo do seu povo, ou melhor, o objetivo de Ra's al Ghul. Eu sei que você está atrás daquela nave espacial nas mãos de Valer, mas o que eu não consigo entender é, por que se aproximar de mim? Até onde eu sei, nenhum membro da Liga deveria estar mirando nos Vaynes, mas você acabou de quebrar aquele juramento de 1 ano que seu pai fez. Disse Bruce com um sorriso satisfeito. Ele conseguiu o que queria, a prova de que a Liga o atacou primeiro, apesar do juramento. Agora, os Vaynes não terão que seguir adiante com o acordo de enviar crianças órfãs para a Liga e não estarão mais em dívida. Você, Talia rapidamente entendeu as palavras de Bruce. Você planejou isso o tempo todo. Planejado? Eu? Bruce levou a palma da mão ao peito, deu de ombros e fez beicinho. Não foi você quem se aproximou de mim primeiro? Não foi você quem me atacou primeiro? Eu tenho provas, se é isso que você quer provar de que você me atacou primeiro. Seu bastardo. Talia agarrou seu tornozelo e aplicou pressão na parte deslocada. Guy, ela gritou de dor, mas empurrou a perna até que a junta voltasse ao lugar. Bruce observou enquanto ela gemia e se levantava novamente. Eu sei que você é muito superior a mim em todos os sentidos, mas essa sua arrogância será sua ruína. Talia puxou algo invisível no ar. As adagas espalhadas pela sala voaram em direção a Bruce com velocidade ofuscante de todas as direções. Não há espaço para escapar. Todas elas perfurarão seus pontos vitais. Capítulo 118. E Clean. É clunk. As adagas se cochetearam no corpo de Bruce sem lhe causar nenhum dano. Mas Talia não recuou. Ela girou e puxou algo invisível novamente. Esses são os fios que são feitos especialmente para assassinato, completamente invisíveis aos olhos humanos. Os fios se apertaram em volta de seu corpo, apertando-o por todos os lados, e um passou por sua garganta. Eles eram extremamente resistentes e duráveis e não teriam problemas em matar alguém cortando suas gargantas. Suspiro. Isso também não. Bruce choramingou e simplesmente ficou ali, deixando-a descarregar todo o seu arsenal de armas e técnicas. Os nanites endureceram sua pele, prevenindo todo o dano. Ele estava literalmente imóvel. Talia correu para dentro. Ela pegou 2 adagas e esfaqueou o peito de Bruce, mas um barulho metálico alto encheu a sala quando as lâminas atingiram sua pele. O que você é? Ela rosnou de raiva, mesmo com uma lasca de medo se formando em seu peito e apertando a boca do estômago. Bruce agarrou os braços dela e a empurrou contra a parede. Ele pressionou seu corpo contra o dela. Eles conseguiam sentir os batimentos cardíacos um do outro e suas respirações enquanto ele apertava uma das mãos em volta da garganta dela. O rosto dele estava próximo ao dela. Ela lutou e lutou, mas sem sucesso. Seus movimentos ficaram mais lentos. Sua respiração ficou superficial. Temer, desespero, esses sentimentos e emoções a dominaram. Mesmo com o medo ficando mais forte, sua confiança em sua própria habilidade também cresceu. Afinal, ela é uma sucessora da Liga e mesmo com sua fraqueza, ela tem uma quantidade perfeita de força potencial, treinamento e experiência para desafiar um membro da Liga, especialmente os anciões. Bruce apenas olhou fixamente nos olhos dela. Você ama a vista de onde você está? Talvez um beijo antes da morte seja melhor? Ele riu. Tente se puder, Talia respondeu com a respiração entrecortada e olhou diretamente nos olhos dele. E ousados não somos. Bruce respondeu. Ele se inclinou, seus lábios roçaram os dela. Talia imediatamente mordeu seus lábios, fazendo Bruce sorrir. No entanto, ela sentiu como se seus dentes estivessem prestes a quebrar e soltar. Você gosta de algo áspero, hein? Ele apertou sua garganta um pouco mais forte e seu polegar e indicador pressionaram profundamente em seu pescoço. Você não é um humano, isso eu posso dizer. O que você é, Bruce Wayne? Um meta-humano?
Ela tossiu enquanto seus braços lutavam inutilmente para se libertar. Essa é uma boa pergunta, mas duvido que você esteja em posição de perguntar isso. Seja o que for, não importa. Não mais, pelo menos para você, Bruce murmurou quase descuidadamente e a deixou ir. Tosse, tosse. Thalia caiu de joelhos, tossindo sem parar. Ela se recostou e tentou acalmar sua respiração irregular. Ela enxugou as lágrimas. Agora, o que devo fazer com a filha favorita de Ra's al Ghul, eu me pergunto. Talvez deixá-la solta ou simplesmente acabar com sua vida aqui e agora. Eu sempre poderia entregá-la para sua irmã Nyssa. Tenho certeza de que ela vai aproveitar a chance de se livrar de você e tomar seu lugar ao lado dele. Sei como. Por que você sabe tudo isso? Como? Por quê? Para essas perguntas, você vai ter que me derrotar. O que é que seu pai sempre diz? Para manipular os medos dos outros, você deve primeiro dominar os seus. Diga-me, Thalia, você dominou seus medos? Ele sentou-se na frente dela, seus pés a centímetros de distância dela. Oh, que olhar é esse? Você está pensando que eu não vi através de você antes, é isso? Você está com medo. Não de mim ou da morte, mas você está com medo de ter decepcionado seu pai, não é? Ele está orgulhoso de você, você sabe disso. Ele realmente está. Mas, ela estreitou os olhos e esperou para ouvir a resposta dele. O mais irritante era que ela não conseguia dizer uma palavra contra ele. Ele estava apenas falando a verdade. Talvez você tenha matado algumas pessoas, talvez tenha completado muitas missões definidas pelo seu pai. Mas em algum lugar do seu coração, você teme que sua irmã se torne mais forte do que você e tome seu lugar. Você teme que seu pai, que mais te amou, te abandone por ela. Você a odeia profundamente por tudo. Então você treinou e matou e continuou esse ciclo como uma máquina sem vontade própria. Quanto mais você treinava, mais seu medo aumentava. Seu pai alguma vez soube o quão quebrado você estava? Nyssa ao menos sabe? Claro, eles sabem. É por isso que você é fácil de manipular, Bruce disse enquanto esticava os braços. Você não sabe de nada. Antes que Thalia pudesse terminar suas palavras, Bruce interrompeu. Oh, eu sei de tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo. Agora vamos ao que interessa. Eu vou matar Ra's al Ghul e assumir a Liga. O que você vai fazer? Me ajudar a liderar a Liga em uma direção melhor, ou viver o resto da sua vida como peão descartável do seu pai? Bruce se levantou. Matar Ra's al Ghul? Esse é um sonho bonito. Ele é invencível. Eu posso não ter a experiência do antigo, mas ainda assim, é impossível demais. Ela suspirou e se levantou. Não se alguém de dentro. Digamos, mexer um pouco no poço de Lázaro? Bruce esticou o corpo. Você sabe sobre o poço. Você acha que é tão fácil acessar o poço? Thalia perguntou em um tom condescendente. Na verdade, sim, é exatamente isso que eu acho. Você vai terminar sua missão, bem, um pouco, mas você vai receber alguns ferimentos fatais que vão te matar no momento em que você chegar em casa. E eu tenho certeza que Ra's al Ghul vai usar o poço de Lázaro em você. Por quê? Porque você tem a informação que ele precisa. Bruce transformou seu dedo em uma seringa e esfaqueou seu pescoço. Cook. Ela ficou atordoada por um momento. Bruce continuou, eu injetei em você algo que você não precisa saber. De qualquer forma, ele vai querer saber o que você viu dentro da nave espacial. E essa será a oportunidade para você ganhar o favor dele. Bruce suspirou. De qualquer forma, você vai cooperar. Ou só vai ficar no meu caminho. Porque acredite em mim, nem a Liga está preparada para o que está vindo para a Terra. E eu gostaria muito de evitar mortes desnecessárias de ambos os lados. Uma nova mudança, você disse? Thalia murmurou para si mesma enquanto sua expressão mudava. Você acha que depois de tudo que aconteceu, você vai ganhar minha confiança e ajudar dentro desses o quê? 30 minutos? Quem você acha que eu sou, garotinha? Não, uma garota com um bom cérebro. Bruce balançou a cabeça. Você sabe qual é a coisa certa a fazer. Matar seu pai, que você admira há anos, não será fácil. Mas você fará de qualquer maneira. Veja, Thalia, há certas coisas na vida que você pode fazer e não pode fazer. O que você pode fazer é, se você acredita na verdadeira justiça, eu vou deixar você comandar a Liga do seu jeito, desde que você não cruze certos limites. Escreva suas próprias regras, proteja o equilíbrio deste mundo. E quanto ao que você não pode fazer, bem, você não pode me impedir de cumprir minha missão de matar seu pai, nem ele pode. Thalia sabia que ele falava a verdade. Não há nenhum indício de mentira em seu discurso. Ela olhou em seus olhos enquanto ele falava sobre as coisas que planejava para o futuro dela e se sentiu estranhamente confiante sobre isso. Uma nova era para a Liga sem assassinato sem sentido, manipulação e caos. Parecia promissor, melhor, mais lógico. Ela sabia que seu pai usava a Liga por muitas razões diferentes, e às vezes, ela pensava em questionar essas ações, mas nunca conseguia criar coragem para enfrentar isso. E todos esses anos, ela fez muitas coisas imorais, sempre que isso passava por sua mente. Ela enterrava as emoções em algum lugar bem fundo e vivia como uma marionete. Além disso, sua irmã se distanciou ainda mais dela. Nyssa a odeia por ser próxima de Ra's al Ghul, enquanto na realidade, Thalia trabalhou duro só para manter sua irmã longe das garras de Ra's. Por isso, ela se tornou uma praga na vida de sua irmã. Ela estragou suas missões e até roubou seus alvos. Nyssa nunca soube que Thalia estava apenas cuidando dela do seu próprio jeito. Doeu fazer isso com Nyssa, a quem ela amava de todo o coração, mas... se ela tivesse mostrado um traço de compaixão, Ra's teria tirado vantagem disso. Agora, ela tem uma escolha. Por mais que pareça loucura, e certamente é loucura, Thalia queria dar um salto de fé pela primeira vez.
O que te faz pensar que eu não amo meu pai? Ela perguntou com um suspiro. E isso também juntar as mãos com um estranho. Ama Ra's al Ghul? Ha 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 ha. Bruce riu como se fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido. Não me faça rir. Aquele zumbi de cara de merda que volta à vida após a morte repetidamente usando sua piscina mágica de água não passa de uma existência que deveria ter morrido há muito tempo. Duvido que haja alguém vivo que o ame. O nome zumbi cara de merda deixou Thalia atordoada. O quê? Então ele estendeu a mão para Thalia. Qual é sua decisão? Bem, não é como se eu tivesse muitas opções, não é? Thalia não sorriu como Bruce esperava, mas aceitou a mão estendida. Capítulo 119. De terceira pessoa. Ponto de vista. Localização. Metrópolis. Tribunal. A audiência para o novo julgamento de Henry Allen no caso do assassinato de Nora Allen terminou. Bruce comprou os juízes, advogados e empresas de mídia que controlam a principal emissora de radiodifusão para definir um veredito para seu homem. Havia alguns desses advogados e jurados orgulhosos que não queriam aceitar o simples fato de que não conseguiriam vencer Bruce Wayne e recusaram sua oferta. Bem, por algum motivo suas licenças foram revogadas no dia seguinte, e a maioria foi relatada como envolvida em vários crimes diferentes. Agora, eles estão sendo processados por vários delitos criminais. Isso pode incluir qualquer um dos seguintes: aceitar propina, apropriação indébita de dinheiro de propina, lavagem de dinheiro, perverter o curso da justiça, manipulação de júri, conspiração, perjúrio, adulteração de testemunhas, roubo e corrupção. Bem, eles deveriam ter aceitado a oferta de Bruce se soubessem o que era melhor para eles. Para fazer as coisas irem ainda mais rápido, ele fez Elana criar novas evidências e manipular as gravações de CFTV da loja de conveniência daquela noite. Na época em que Nora Allen foi assassinada, Henry ainda estava na loja de conveniência com outras duas pessoas. Quando ele voltou para casa, ela já estava morta. O álibi que Henry tem, mais a prova sólida, agora mostra que ele nem foi quem a assassinou e é realmente inocente. O departamento de polícia e o júri não encontraram nenhuma razão para discordar da nova informação dada e tiveram que definir o novo veredito que é inocente. No final, o julgamento final mostrou que a nova evidência não foi adulterada de forma alguma e provou que o homem chamado Henry Allen era inocente de cometer o assassinato de Nora Allen e seria libertado. As notícias de hoje se espalharam pelo mundo e foram mostradas em quase todos os canais. Eles até emitiram um pedido público de desculpas à família e queriam concordar com um acordo caso Henry decidisse processar por difamação ou mesmo inflição intencional de sofrimento emocional ou qualquer tipo de responsabilidade ou dano causado durante o período em que ele ainda estava preso por toda a vida sem possibilidade de liberdade condicional. Mas Henry recusou. Ele só queria ir para casa. Fora do tribunal, Belry abraçou seu pai com força enquanto eles choravam. Foi um momento emocionante para eles. Agora. Não chore, Henry disse em um tom suave enquanto acariciava as costas de Belry. Belry fungou. Eu não estou chorando. E aí é. Eles se separaram e se olharam por um momento. Quero visitar sua mãe, Henry disse enquanto olhava para Belry. Belry assentiu. Sim, eu te levo lá. Ele se virou para olhar para Alfred e Selina, que estavam a alguns passos de distância. Bruce não vai vir, vai? Ainda está trabalhando para salvar aquela moça congelada, hein? Belry perguntou curiosamente. Selina balançou a cabeça. Você o conhece. Ele não sai do laboratório há semanas. Você acha que ele vai ficar bravo se eu for visitá-lo? Só quero dizer obrigado. Belry coçou a nuca. Selina sorriu. Não se preocupe com isso. Ele não vai se importar. Após a breve conversa, Belry levou seu pai ao túmulo de sua mãe. Belry ficou ao lado de Henry enquanto ele colocava as flores em cima do túmulo de Nora. Ambos se ajoelharam diante da lápide dela e rezaram silenciosamente. Selina e Alfred permaneceram de pé atrás deles. Um momento depois, eles ouviram passos se aproximando atrás deles. Eles se viraram e viram Bruce caminhando em direção a eles enquanto estava vestido com roupas casuais. Belry pareceu surpreso. Achei que você estivesse ocupado salvando aquela moça? Bruce deu um pequeno sorriso. Sim, mas uma pequena pausa não faria mal a ninguém, certo? Henry foi até Bruce e estendeu a mão. Muito obrigado por tudo que você fez. Bruce agarrou a mão de Henry firmemente e a apertou. Não foi nada. Além disso, estou ajudando um homem inocente e um amigo. Ele olhou para Belry por um segundo. Henry sorriu. Ainda assim, obrigado. Se houver algo que Belry e eu possamos fazer por você, por favor, nos avise. Belry já está me ajudando com meu trabalho. E acredite, seu filho é um verdadeiro trabalhador, Bruce respondeu enquanto dava um tapinha gentil no ombro de Belry. Henry riu levemente e assentiu. Belry, diga uma palavra. Bruce chamou Belry para longe dos ouvidos de Henry e eles foram para um canto isolado. Belry olhou para Bruce com expectativa, esperando o que Bruce iria dizer. Bruce olhou em volta brevemente antes de encarar Belry e tirar uma chave Peg. Considere isso um pagamento por todo aquele treinamento duro que Floyd fez passar e por cuidar dos crimes nas últimas semanas. Você não gostaria que seu pai ficasse no seu pequeno apartamento, certo? Este sou eu. Belry ficou sem palavras. E sua antiga casa. Eu a comprei e a transferi para o nome do seu pai. As chaves e os documentos estão na sua nova casa. Então vá em frente. Dê a surpresa ao seu velho. Alfred vai levá-lo para sua nova casa. Bruce deu um tapinha no ombro de Belry. Oi, Bruce. Obrigado por tudo. Belry lhe deu um rápido abraço. Ok.
Você pode ir embora agora, Bruce disse em um sussurro baixo enquanto dava um tapinha nas costas de Belry. Desculpe. Não sei o que deu em mim, Belry coçou a nuca timidamente enquanto se afastava. Obrigado. Ele correu até seu pai com um largo sorriso estampado no rosto. Bruce observou seus rostos felizes. Henry olhou para Bruce e lhe deu um aceno que Bruce retribuiu antes de voltar para seu carro. Ele voltou para o laboratório. Há muito a ser feito. O telefone de Bruce tocou. É de Thomas. Ei, pai, ele pegou o telefone. Como foi? Perguntou Thomas do outro lado da linha. Nós vencemos, Bruce disse em um tom baixo, sorrindo para si mesmo, pois estava satisfeito com o resultado. Depois de todo aquele treinamento duro, Belry parece feliz. Quanto ao pai dele, estou pensando em contratá-lo em nosso departamento de P&D. Ele é engenheiro mecânico e sabe lidar com armas de fogo. Acho que posso encontrar uma boa posição para ele. Boa ideia. Mas não force agora. Dê a ele alguns meses para se acalmar. Thomas concordou com sua ideia. Localização: Porto de Gotham, 1h55 da manhã. Diana se viu cercada por uma nova gangue de motoqueiros que a cercava e a encurralava. Oh meu Deus! Temos uma garota gostosa aqui. Por que você não larga essa moto, moça, e vem se divertir com a gente? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês podem até gostar o suficiente para estar conosco, disse um homem careca. Ele tinha uma grande cicatriz na lateral da bochecha esquerda e estava usando um tipo estranho de roupa de motociclista com pontas e tudo. O resto deles estava circulando ao redor dela, rindo e olhando para ela como se fosse um prêmio, ou mais como se fosse uma comida. Diana não sabia se sentia enojada ou brava. Ela olhou para o cara careca com os olhos semicerrados e um olhar gélido. Parece que a garota não está gostando da minha piada. O careca riu. Vamos. Não vamos te machucar, senhorita. Diana caminhou até o careca. Sim, venha para o papai. O careca lambeu os lábios e sorriu, revelando seus dentes amarelos. Enquanto ela estava cara a cara com o careca, ela agarrou o guidão da bicicleta e a jogou bem alto no céu junto com o careca. Ele foi tão alto no céu que seus gritos sumiram enquanto sua voz sumia. Diana correu e fez o mesmo com o resto da gangue. Num piscar de olhos, 16 homens voaram para o céu junto com suas motos. O som de gritos encheu o céu noturno. Eles gritaram por alguns segundos, antes de cair na água com um respingo gigante, espalhando respingos de água por todo lugar ao atingirem a superfície. Um por um, eles reapareceram e tentaram desesperadamente voltar para a costa enquanto se mantinham à tona, mas suas bicicletas pesadas apenas os atrapalharam, arrastando-os para baixo da água. Então, eles tiveram que abandonar suas preciosas bicicletas personalizadas. Quando o líder chegou à costa primeiro, ele pulou para fora da água e deu um soco nela. Ela agarrou seu punho e o jogou para o céu mais uma vez. O resto deles tentou fugir, mas... todos eles acabaram no céu mais uma vez. Diana repetiu isso 6 vezes antes que os motociclistas se ajoelhassem e implorassem por misericórdia. Pare com isso, por favor. Nós vamos embora. Você nunca mais nos verá aqui. Eles agora estavam se curvando diante dela, implorando. Aqui? Diana estreitou os olhos. Sim, o líder estava prestes a dizer algo, mas o olhar que Diana lhe lançou foi o suficiente para fazê-lo urinar nas calças mais uma vez. Não, quero dizer, vamos nos render aos policiais e nos dispersar. Diana olhou para eles com uma expressão dura. Bem então, vai e renda-se. E se você tentar me enganar então, não será a água da próxima vez, entendeu? Ela disse com uma voz fria. Sim, os motociclistas se levantaram apressadamente. Deem-o fora, ela os dispensou friamente. Sim. Ao seu comando, senhora. Senhorita, os motoqueiros se viraram freneticamente e saíram correndo. A sobrancelha de Diana se contraiu um pouco quando a chamaram de senhora, mas no final, ela apenas balançou a cabeça e retomou sua patrulha. Capítulo 120. Bruce manteve a promessa que fez com Floyd. Ele o levou para ver sua filha. Mas para garantir que tudo corresse bem, Bruce e Elana se certificaram de que não havia nenhum agente de valer farejando pela casa e fizeram Jarvis fechar todos os drones e câmeras espiões ao redor do quarteirão, incluindo dispositivos espiões que estavam colocados ao redor do quarteirão. Foi um passo necessário para garantir que nada desse errado. Você acha que consegue chegar ao dia da minha formatura? A voz de Zoe trouxe Floyd de volta à realidade. Ele estava com os olhos nela, mas não conseguia se concentrar em mais nada além de quão feliz ela parecia. Durante todo o tempo em que ela falou, tudo o que ele conseguia sentir era culpa corroendo por dentro. Seus dedos tremiam enquanto ele lutava para não mostrar a ela uma mão trêmula. Floyd temia que esse momento não durasse a menos que Valer caísse. Mais cedo ou mais tarde, Valer poderia vir atrás dela. E se Zoe de alguma forma se machucasse, seria tudo culpa dele. E por causa desse medo, Floyd nem mesmo respondeu imediatamente. E então, Zoe perguntou, esperando que ele confirmasse. Zoe, você sabe o quão difícil foi para seu pai visitá-la hoje, certo? Michelle Torres, esposa de Floyd, interrompeu. Sim, disse Zoe, parecendo querer acrescentar algo, mas não. Floyd olhou para Bruce, que estava parado na sacada. Bruce olhou de volta para ele, deixando escapar um pequeno aceno de cabeça. Sim, acho que consigo, disse Floyd com um sorriso caloroso. O sorriso no rosto de Zoe fez todos os problemas do dia valerem a pena. Floyd morreria num piscar de olhos para ter esse sorriso de volta no rosto de Zoe todas as manhãs.
Ele olhou para sua esposa e notou seu sorriso, apesar do olhar triste em seus olhos, e de repente seu coração se partiu. Floyd não merecia isso, ter uma esposa tão linda e amorosa como ela. Ela não merecia sofrer assim por causa do monstro em que ele se transformou. Mas agora, ele está se esforçando muito para virar uma nova página. Por sua família, por seus entes queridos. Ele teve uma segunda chance graças a Wayne. E de um jeito ou de outro, ele voltaria aqui para assistir Zoe subir no palco e pegar seu diploma. Logo depois de lidar com Valer e algumas de suas pontas soltas, ele não terá que se preocupar com sua família. Obrigada, pai. A voz de Zoe brilhava de felicidade. Bruce Wayne observou o sorriso em Floyd e sua filha. Ele se virou e foi em direção à sala de estar, deixando pai e filha para passarem algum tempo juntos. Bruce decidiu olhar ao redor e desceu as escadas em direção ao pequeno salão que ficava dentro do prédio principal. Elana estava sentada confortavelmente no sofá, enquanto Bruce se juntava a ela. Ele tem uma família adorável, comentou Elana enquanto Bruce se sentava e esticava os braços. Sim, disse Bruce enquanto se deitava. Quero lidar com Valer, mas com os experimentos Crio em andamento e tudo. Vai levar mais alguns meses, pelo menos. Acho que tudo que podemos fazer é torcer pelo melhor agora. Não se preocupe, minha equipe está sempre por perto deles. Mesmo que sejam meta-humano, eles não conseguirão passar despercebidos por nós, ela confortou. Depois de algumas horas, Floyd finalmente estava pronto para dizer adeus por enquanto. Michelle deu-lhe um beijo de despedida. Doeu-lhe ver que ela também se sentia assustada com o futuro. Que todos os seus sorrisos eram vazios, até mesmo que ela mantinha no rosto para Zoe. Se o problema fosse realmente resolvido, Floyd acreditava que ela ficaria aliviada até os ossos. Zoe o abraçou novamente desejando que seu pai estivesse seguro e esperando que ele voltasse para casa em breve. Vejo você mais tarde. E Zoe, ouça sua mãe, ok? Floyd lembrou soltando o abraço. Farei isso, ela assentiu. Floyd, fique seguro, disse Michelle com o rosto um pouco tenso, enquanto se despedia. Sempre disse Floyd com um pequeno e forçado sorriso antes de sair. Ele entrou no carro em frente à casa. Parem de se preocupar com ele ou com vocês. Nada vai acontecer com ninguém. Bruce os tranquilizou com um sorriso caloroso. E Zoe, vou pegar seu pai emprestado por alguns meses, depois ele vai voltar para casa. Então não se preocupem. Obrigada, Sr. Wayne. Michelle respondeu agradecida. Você não tem ideia de quão útil você tem sido. Não é nada demais, Michelle, ele respondeu. Elana também se despediu de Zoe e Michelle e se juntou aos meninos para voltar para Gotham. No caminho de volta para casa, Floyd abriu a boca e disse. Só para constar, eu realmente quero ir lá para a formatura dela. Estaremos lá, afirmou Bruce, assim como Elana. Ótimo, ótimo, disse Floyd. O cara durão finalmente sorri e brincou Elana. Vocês podem chupar isso, ele provocou. Pela primeira vez, eu me senti orgulhoso. Como se eu estivesse apenas observando minha família reunida e minha esposa não me odiando ou gritando comigo por ser um assassino de aluguel. Sabe, às vezes você percebe que você aceitaria qualquer situação de merda em que estivesse, se pudesse reviver o único dia bom que você teve em tantos anos. Droga, você pode dizer isso, Elana consentiu. Mas bom para você, cara. Agora, é melhor você se concentrar em treinar Belry. Com o pai dele fora da prisão, ele deve conseguir se concentrar mais, disse Bruce com um olhar encorajador. Ok, vou ver o quão rápido as pernas dele conseguem correr, disse Floyd sarcasticamente. E localização, Argus. Após a morte de Lex, Valar derrubou a Eve e engoliu a organização inteira. Agora, ela tem controle total sobre as duas naves espaciais. Sua equipe está trabalhando dia e noite, tentando descobrir uma maneira de abri-las. Mas não importa o quanto eles tentassem, nenhuma tecnologia que eles tinham era suficiente para abrir essas enormes peças de metal. Tudo o que eles conseguiram salvar foram algumas tecnologias de barreira do casco externo que eram muito mais avançadas do que as que eles tinham. O que temos aqui? Amanda ficou do lado de fora da sala de testes e observou as máquinas gigantes colocadas no meio da sala. Muitos cientistas estavam vagando por ali enquanto alguns estavam ocupados fazendo coisas em suas interfaces holográficas. Que diabos é isso? Ela perguntou. De acordo com nossa pesquisa, essa é uma tecnologia de barreira, capaz de suportar a energia emitida por uma bomba de fótons sem receber um único amassado. Respondeu um dos cientistas enquanto examinava o dispositivo e explicava enquanto se movia. Valer ignorou seu tom enquanto seus olhos brilhavam para o objeto no meio. Podemos replicar isso? Amanda perguntou sem mudar sua expressão. É aí que fica interessante, o cientista correu atrás dela. Nós realmente podemos. Tudo o que temos que fazer é fazer engenharia reversa nesses bebês. Mas com esse pequeno problema ele parecia nervoso. Diga-me, Valer fez uma careta. Bem, tudo isso requer que encontremos alguma fonte de energia adequada que possa manter essas coisas funcionando sem parar. E essas coisas são feras famintas por energia. Somente se encontrarmos uma fonte adequada, então talvez. Talvez? Ela perguntou. Sim, o cientista engoliu em seco. Essa coisa aqui não pertence à Terra. Todas as codificações, metais e tudo mais, pertencem a uma civilização diferente. Alienígena, se você pode dizer. É por isso que precisamos de tempo e recursos para executar vários testes antes de podermos fazer engenharia reversa e extrair o código-fonte do dispositivo. Bem, então tente mais, ou não haverá mais necessidade de você. Quanto ao fornecimento de energia, eu cuido disso. Valer virou a cabeça e saiu da sala.
Seus pés a guiaram pelo chão e passaram por vários outros laboratórios e salas de reunião. Depois de alguns minutos de caminhada, ela parou do lado de fora de um dos laboratórios. Há um sistema biométrico mantendo todas as salas lá dentro seladas e seguras. Depois de escanear seu rosto e palmas, a pesada porta preta se abriu com um chiado, e ela seguiu para seu destino. Dentro do laboratório havia uma garota loira enjaulada e acorrentada no canto. Sua pele era pálida e seu corpo era magro. Ela parecia fraca e brava. Assim que viu Valer, ela correu para frente, tentando se libertar e estrangular a mulher diante dela, mas as correntes a pararam, seguidas por um choque elétrico que fez a garota sibilar em agonia. Valer estava bem calma e nem sequer vacilou para mostrar sua raiva ou medo. O olhar em seu rosto era composto enquanto ela olhava para a garota. Até quando você vai agir como uma criança? Valer repreendeu com o mesmo olhar imperturbável. Argia, a garota tentou se soltar novamente e a algema a atingiu novamente, fazendo-a cair no chão. Sua vadia louca. A garota gritou, pressionando a testa no chão. Se você vai xingar como uma criança mesquinha, pelo menos faça algum sentido com isso. Ela deu de ombros. De onde você é? De qual planeta? De qual raça? Há mais como você por aí. Conte-me tudo e eu prometo, acabarei com sua dor. Ha 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 ha. Acabar com a minha dor, hein? Você acha que pode me manter aqui para sempre? Isso é meio engraçado, vadia. Mais cedo ou mais tarde eles virão para a Terra e quando isso acontecer, não haverá ninguém para detê-los. Comigo impotente e fraca assim, vocês humanos cairão como moscas e nada restará. Ela riu maniacamente enquanto Valer franziu a testa para sua atitude e se aproximou da mesa perto da porta, pegando um arquivo. Eles chegarão aqui muito em breve. E ninguém vai te salvar. Confie em mim quando eu digo isso, Valer. Você vai morrer e eu vou rir por último. Valer saiu sem olhar para trás enquanto a porta gigante sibilava para selar a garota de volta ao isolamento. A garota loira observou Valer sair em silêncio. As paredes entre ela e seus poderes estavam firmemente fechadas. Não havia um único traço de luz solar que atingisse esta instalação e, com isso, ela não foi capaz de absorver a energia do sol e recuperar sua força. Não importa o quanto ela lutasse, nada vinha em seu caminho, apenas uma dor severa que percorre todo o seu corpo e a torna incapaz de andar ou ficar de pé.